Paz do Senhor para a amada igreja. Amém. Muito feliz por estar aqui mais uma vez. Agradeço a Deus, pela oportunidade. Pastor Eliésio, muito obrigado. Feliz em rever alguns irmãos aqui. Meu amigo Fernando, presbítero Fernando. Por favor, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Por favor. Marcos capítulo 10. Todos acharam? Amém? O versículo 46. Vamos ler? Versículo 46 diz assim: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pode se assentar, por favor. Queridos, eu creio que eu não estou trazendo aqui uma mensagem com certas surpresas, porque esse texto é um texto conhecido da Igreja do Senhor. Mas esse texto é a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela sempre tem coisas novas para a nossa vida. E esse texto, ele nos traz muitas lições, porque ele vai falar de uma pessoa que tinha um porém. Olha para o seu irmão e fala assim: quem é que não tem um porém? Quem é que não tem um porém na sua vida, irmão? Quem é que não tem um porém na sua família? Quem é que não tem um porém no casamento? Quem é que não tem um porém na sua saúde física? Quem é que não tem um porém, às vezes, numa questão emocional? Esse moço, esse homem conhecido, ele tinha um porém. Qual era o porém dele? Ele não enxergava. Só que esse texto, ele é muito rico e ele nos traz muitas e muitas lições para a nossa vida. Vai nos dizer o texto que Jesus estava saindo da cidade de Jericó. E Jesus saindo de Jericó, ele tinha um destino. Marquinho, ele tinha um destino. Ele ia para Jerusalém. Jericó é a cidade que está debaixo de maldição. Jericó hoje já nem existe mais. Hoje Jericó, simbolicamente para nós, é o mundo. Então isso significa muita coisa para mim. Significa que se eu preciso alcançar o milagre de Deus, eu tenho que sair de Jericó. Eu tenho que subir de vida. Eu tenho que mudar a minha fé. Eu tenho que mudar a minha expectativa. Eu tenho que mudar a minha esperança. Eu tenho que mudar a forma como eu vejo as coisas. Tem gente que só olha dificuldade, tem gente que só olha problema. Só que esse moço, ele não estava vendo, mas ele tinha um ouvido muito bom. Por quê? Ele ouviu que Jesus de Nazaré estava passando. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então ele começou a entender que a sua vida poderia mudar. Sua história pode mudar hoje aqui, irmão. O problema é que a gente vem para a casa de Deus sem expectativa. O problema é que às vezes a gente vem para a casa de Deus como se fosse mais um culto. Esse pode ser o culto que pode mudar a sua história. Esse pode ser o culto em que Deus vai parar para te ouvir e solucionar o seu porém. A história do pai de João Batista mudou num culto. Ele foi ofertar um sacrifício, ele tinha um porém, ou seja, ele não tinha filhos, sua esposa era estéril, e aí o que aconteceu? Quando ele foi entrar na casa do Senhor para ofertar o sacrifício, veio um anjo e falou com ele. A história dele mudou num culto, a sua história pode mudar aqui hoje. O problema é que a gente precisa de expectativa. Você não precisa que eu te incentive, você já está no lugar certo.
Você está na casa de Deus, aqui é o lugar onde Deus ordena a bênção e a bênção acontece. Aqui é o lugar onde o soldado entra ferido, mas Deus dá-lhe uma palavra de ânimo e cura as feridas dele. Aqui é um lugar, você está no lugar certo. Diz a Bíblia que Jesus estava saindo de Jericó, então significa que quando Jesus entrou, Bartimeu não estava. Jesus estava saindo da onde, irmãos? De Jericó. Jesus saindo de Jericó, ele ouviu e começou a fazer uma coisa que muitas das vezes eu e você não queremos fazer. Pergunte para mim o que? Clamar. Às vezes a gente fala o nosso problema para um monte de gente, mas às vezes a gente não conta para quem realmente tem que contar, que é para o Senhor. Às vezes a gente pede ajuda de oração, e isso é importante. A Bíblia diz que nós temos que partilhar as nossas necessidades com os santos, mas você não pode deixar de ir para o seu lugar secreto, irmão. Este homem ouviu que Jesus estava passando, então ele começa a fazer uma coisa, ele começa a clamar. E ele clamou para a pessoa certa. Muitas das vezes nós não recebemos porque clamamos para a pessoa errada. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi. Se tinha um atributo que Jesus gostava de ser reconhecido, era como filho do homem. O outro era filho de Davi, porque filho de Davi reconhecia Jesus de uma linhagem real. E se reconhecia Jesus de uma linhagem real, parafraseando, é como se ele estivesse dizendo: Jesus, se tu és o filho de Davi, tu não pode deixar de me socorrer. É como se ele estivesse dizendo: Jesus, se tu és o filho de Davi, da linhagem de Davi, então tu tens uma procedência, tu tens uma genealogia. E se tu tens uma procedência, tem uma genealogia, na sua genealogia entraram pessoas necessitadas. É como se ele estivesse dizendo: ô Jesus, filho de Davi, eu tenho uma necessidade. Qual é a sua necessidade nessa noite, meu irmão? Apresente para Deus, você está no lugar certo. Fala com Ele, converse com Ele, exponha para Ele o quanto que a satisfação de você ter essa necessidade a ser atendida pode mudar e revolucionar a sua vida. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que quando ele começa a fazer isso, o que acontece? Muita gente começa a repreendê-lo, porque tem gente que é assim. A dor era dele. A gente tem uma péssima mania no nosso meio de espiritualizar as coisas. Às vezes o irmão está passando no momento de choro. O que a gente vira e fala para ele? Chora não, meu irmão. Não, não chora não. Irmão, o momento do choro é para chorar. A gente precisa entender e parar de espiritualizar as coisas. Às vezes o irmão está na luta, está na prova, varão da glória. Como da glória? É o momento de choro. É o momento que foi feito para ele chorar. A Bíblia não diz que há tempo para todas as coisas? Você só pode dizer para o seu irmão não chorar se você for dar a bênção nele, senão deixa ele chorar. Agora tem um detalhe: tem hora que tem que parar de chorar e agir. Eu já passei por isso na minha vida, chorando muito tempo por uma oportunidade perdida. Chorei muitas vezes. Quantas vezes eu falava: meu Deus do céu. Até um dia que Deus disse para mim: basta. Ei, meu irmão, tem hora que você tem que chorar, mas tem hora que tem que fazer igual Neemias. Diz a Bíblia que Neemias chorou, diz a Bíblia que Davi chorou até não haver mais forças para chorar. Só que tem uma hora em que a gente precisa enxugar as lágrimas, levantar e falar: eu vou agir. Quando você se levanta, é isso que Deus falou com o profeta: levanta-te e põe-te de pé. Só que tem hora que a gente precisa entender que a gente não tem força para ficar de pé. Mas aí vem o Espírito, entra em nós e nos coloca de pé. Que nessa noite o Espírito de Deus te coloque de pé na presença de Deus. Que nesta noite você sinta a graça do Senhor te ajudando nas suas dificuldades. Que você entenda a voz dEle. Que você mergulhe na direção que Ele te der. Ele ouviu que Jesus estava passando. A multidão começou a repreendê-lo. E eu observo, o que eu disse? Que tem muitas lições aqui, porque esse homem não era crente. Se fosse muitos de nós, irmão, quem é que está repreendendo ele? Alguém pode me responder? Eram pessoas que estavam seguindo Jesus. Ele poderia fazer como muita gente faz. O quê? Vocês que estão seguindo Jesus estão me impedindo?
Aqui, ó, pastor Eliezer, toma aqui minha carteirinha. Parei. Não. Quanto mais eu aprendi que crente destacado é igual a Emelete. Pergunte para mim, por quê? Quanto mais você bate, mais ele rende para a glória de Deus. O Espírito de Deus vai te ajudar, meu irmão. Quanto mais pedrada, mais ele cresce. Quanto mais dificuldade, mais afronta, mais ele fala, agora é que eu vou prosseguir mesmo. Esse moço estava sendo repreendido por quem seguia Jesus. Quem seguia Jesus é que estava fazendo com que ele se entristecesse. Ei, meu irmão, muitas das vezes a sua tristeza não vai vir de lá de fora, não. Pior quando a tristeza vem de dentro. Pior é quando aquela pessoa que você acha que deveria estar te ajudando, te dando uma palavra amiga, essa é a primeira a te dar uma palavra que vai entristecer você. Mas e aí, o que você faz? É aqui que a gente separa quem vai receber a bênção e quem vai ficar. É aqui que a gente separa quem prossegue e quem fica. Muita gente, no lugar dele, teria desistido, teria parado. Só que a Bíblia diz que ele clamava cada vez mais. O segredo, meu irmão, é não parar no meio do processo. Quem para no meio do processo não vê a vitória. Já viu como é que começa uma faculdade, uma turma de faculdade? 70, 60. Quando vai se formar? 5, 2. As pessoas param no meio do processo. E aí, meu irmão, tu vai parar? Vai parar, irmão? Já tem gente dizendo, não, eu não vou parar. Você não pode parar, não para não, não para não, não para não. Se Bartimeu parasse, ele não veria a glória de Deus sobre a sua vida. O problema é que a gente para, irmão. E parar é o mais fácil. Quantos de nós, irmãos, que às vezes até pregamos a palavra, tem hora que a gente passa por situações que a gente fala, Senhor, acho que já deu, né? Tem o Rodrigo aí para pregar, tem Fernando, tem pastor Eliezer, tem um monte de pessoas novas que o Senhor está levantando, acho que minha carreira já dá para ficar por aqui, né? Vou ficar só nos bastidores, deixa o pessoal aí. Irmão, parar é o mais fácil. Desistir é o mais fácil. Só que Deus nos chama para fazer o mais difícil. Deus nos chama para prosseguir. A Bíblia é o livro das pessoas que fizeram o mais difícil. Diz lá em Hebreus, os heróis da fé, que aqueles homens foram cerrados no meio. Aqueles homens escaparam do fio da espada. Muitos deles sofreram escárnios, açoites, só que não parava. Lembra do apóstolo Paulo? Foi para uma cidade pregar, os irmãos levantaram uma calúnia contra ele, chamaram as mulheres religiosas e honestas. Olha como é que você se desfaz de uma situação dessa. Pegaram Paulo, bateram em Paulo, ele ficou como morto no chão. No dia seguinte, Paulo, você vai parar? Não, vou entrar na cidade de novo, eu vou pregar o Senhor Jesus. Tinha tudo para parar, tinha tudo para desistir. Por que não parou? Lembra de Jeremias? É lindo quando você lê Jeremias e você vê ele falando assim, eu não me falarei mais no seu nome, Senhor, porque toda vez que eu falei foi escárnio, foi confusão. Só que ele diz isso, foi como um fogo encerrado em meus ossos, não posso parar. Fala para o seu irmão, não para não, não para não, não para não, irmão. Parar é o mais fácil. Diz a Bíblia que esse pessoal repreendia esse homem. Imagina, hoje, como que é difícil, irmão, você lidar com indiferença, não é difícil? Irmãos, como que é difícil? Às vezes tem indiferença na família, tem indiferença em várias questões da vida, e é difícil você lidar com uma pessoa que é indiferente. Esses homens e mulheres que aqui estavam sendo indiferentes com esse homem chamado Bartimeu, mas ele não parou. Ele não parou, porque ele tinha um foco, ele tinha uma meta, ele tinha um alvo. O alvo dele era Jesus.
Quem estava mandando ele parar, não era Jesus, eram outras pessoas. O problema, irmão, é que no meio da caminhada, a gente perde o foco. A gente começa a olhar para A, a gente começa a olhar para B, a gente começa a olhar para C, a gente começa a olhar para a nossa própria circunstância. Quantas e quantas vezes, quando a gente olha para dentro de nós, seja sincero, a gente fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Só que eu aprendi que quando eu ficar olhando para o meu histórico, eu deixo o meu histórico e começo a olhar para o histórico de Deus. No histórico de Deus tem rocha. Tem rocha saindo água. No histórico de Deus tem profeta sendo alimentado por corvo. No histórico de Deus tem viúva sendo abastecida enquanto o povo de Deus estava na míngua. Por ela acreditar no profeta e na palavra profética, ela todo dia estava vendo o milagre. Ei, meu irmão, não perca seu foco. Não perca a direção que Deus te deu. Não perca o vislumbre daquilo que Deus falou com você. Por causa de nada. Por causa de circunstância. Por causa de cara feia. Por causa de indiferença. Não perca, não. Porque isso vai acontecer. Faz parte. Isso é do ser humano. Agora, o que também faz parte é você continuar olhando para o Senhor. Quando eu olho para o Senhor, eu vejo que Ele tem misericórdia. Quando eu olho para o Senhor, eu vejo que Ele é bom. Quando eu olho para o Senhor, eu percebo que Ele é ajudador e galardoador daqueles que o buscam. Só que tem um detalhe. Jesus parou. Enquanto a multidão estava gritando, agora o que fez Jesus parar, irmão? Foi simplesmente o porém que Bartimeu tinha? Foi o clamor. Você não entendeu, né? Ele estava assentado. Jesus já tinha passado. Se Bartimeu fica com a boca fechada, Jesus passava direto. Você não entendeu? Você está no lugar certo. Aqui é o lugar de você abrir a sua boca, sim, e começar a falar com Ele. Irmãos, Jesus já tinha passado. Se Bartimeu... Tem gente, quem tem crente, que acha que Deus vai parar só porque ele está na luta. Igual você na luta, tem um monte. Tem pessoas que acham que Deus vai parar, que Jesus vai parar, só porque ele está com uma dificuldade. Dificuldade igual você tem um monte. O que fez Jesus parar não foi a dificuldade de Bartimeu. O que fez Jesus parar foi a insistência do clamor de Bartimeu. Foi cada vez mais ele dizendo, isso foi fazendo com que Jesus voltasse a sua atenção para ele. Não foi simplesmente o problema que ele tinha. Então pegou essa daí? Problema, todos nós vamos ter. Cada um de nós tem os seus. Cada um de nós tem os seus poréns para poder solucionar. Agora, o que nós não podemos deixar de fazer é chamar a atenção do mestre a nosso favor. Prestou atenção nisso? Se ele não abre a sua boca, sentado ele estava e sentado ele iria ficar, porque Jesus já tinha passado. Jesus já tinha saído de Jericó e ele estava sentado na entrada de Jericó. Então Jesus parou e mandou chamá-lo. Agora, algo que eu aprendo aqui interessante. Quem é que Jesus mandou chamar? Bartimeu. Quem é que foi chamar? Os mesmos que estavam impedindo ele de chegar a Jesus. Ei, irmão, Deus é lindo. Deus sabe como trabalhar. Deus quer que todo mundo se beneficie do poder do Evangelho. Mesmo esses que estavam mandando parar, Jesus também dá a eles a oportunidade de participar de uma reviravolta na vida de um homem. Manda chamar. Quando mandou chamar, uma coisa ele fez. O que ele fez antes de se encontrar com Jesus? Lançou de sobre si a sua capa. Capa
na Bíblia está relacionada a duas coisas. Uma a autoridade profética e a outra a miséria espiritual. Quando Elias foi arrumar o seu sucessor, uma coisa de Elias ficou. O que ficou? A capa. Com a capa de Elias, Eliseu foi lá e dividiu as águas do Jordão. Quando Davi fez uma aliança com Jonatas, uma coisa também foi dada para Davi, a capa. Quando Paulo estava preso, uma coisa ele pediu, a capa. Agora essa capa de Bartimeu significa miséria física e miséria espiritual. Mas era dele. E aí já se cumpre um princípio na Bíblia. Qualquer um que largar alguma coisa por amor a mim, nessa vida, 100 vezes mais, depois da vida eterna. Ei, irmão, ele já começou bem no Evangelho. Ele já começou deixando. Nessa noite, que você deixe a sua fé aqui. Que você deixe a sua expectativa aqui. Nessa noite que você deixe a sua insistência, o seu clamor. Nessa noite que você olhe para o Senhor e diga: Senhor, de ti eu não desisto. De continuar contigo eu não vou parar. Bartimeu deixou a capa. O problema é que muitas das vezes a gente quer continuar e seguir e encontrar Jesus, mas às vezes tem uma capa. E às vezes essa capa pode ser incredulidade. Tem gente que acha que Deus só faz milagre, pastor, se trouxer alguém de renome. E a gente está mal acostumado com isso, irmão. Porque a Bíblia diz que princípios de autoridade é honra a quem tem honra, respeito a quem tem respeito, tributo a quem tributa e imposto a quem imposto. Jesus, quando pisou nessa terra, ele honrava os sacerdotes. Ele curava as pessoas e falava assim: vai lá e se mostra ao sacerdote. Que você nessa noite venha honrar a maior autoridade espiritual que está aqui, Espírito Santo. Quando eu honro, eu sou honrado. Quando eu honro, eu sou honrado. E aí agora, ele lançou a capa, levantou-se, e Jesus falou: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista, que eu possa ver, que eu possa contemplar. Irmãos, você já agradeceu a Deus hoje? Você pode ver. Você pode estar aqui nessa igreja. Você pode estar aqui assentado. Ah, eu estou com um probleminha de saúde. Tudo bem, mas você está aqui. Olha, eu estou com um problema no serviço. Tudo bem, mas você está aqui. Olha, eu estou com uma situação difícil na minha família. Tudo bem, mas você está aqui. Olha, estou com fibromialgia. Está com muita dificuldade. Mas você está vivo, está respirando. A sua vida é para glorificar a Deus. O Senhor te ama, irmão. Você é filho dele, você é filha dele. Os olhos dele estão sobre você, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que é seu. Só que muitas das vezes a gente, na nossa correria, na nossa dificuldade, às vezes a gente até carece de um afago do Senhor, de que Deus olhe para a gente de um modo especial. Querido, você é especial. Diz o texto que Jesus disse assim para ele: vai, a tua fé te salvou. E o texto vai dizer: e logo viu. O que eu aprendo com isso? Tem milagre que o Senhor faz que é instantâneo, é na hora. Mas nem todo milagre que Jesus faz é na hora. Tem milagre que você vai receber no decorrer da caminhada. Lembra dos leprosos? Eram 10. Só um voltou para agradecer. Jesus foi lá, mandou que eles fossem
se mostrar ao sacerdote. Enquanto eles estavam caminhando para se mostrar ao sacerdote, um olhou para o outro olhou para um e falou: ué, cadê a lepra? Cadê a lepra? Aí um voltou para agradecer. Então significa que tem milagre que não é na hora. Você está aqui hoje, você está plantando, meu irmão. E pode ter certeza, quem planta no reino de Deus colhe. Você não está plantando aqui em vão, não. Essa reunião aqui de hoje, que parece uma reunião simples, ela não é simples não, sabe por quê? Ela está registrada nos anais celestiais. Tem anjo te olhando. O Senhor agora está te olhando. Olha lá, meu servo. Olha lá, minha serva. Está chorando, mas está na minha casa. Ora, bandaia, cantuia, subierga. Está padecendo, mas está lá, glorificando o meu nome. O filho não está na igreja, ela sente, mas ela está lá, orando por ele. Ainda não chegou no lugar da vitória que ela quer, mas olha lá, ela está prosseguindo. Tem milagre que o Senhor faz que não é na hora, é no decorrer da caminhada. Meu irmão, você precisa entender isso. Você está plantando. E não tem quem plante no reino de Deus que fique sem colheita. Sabe por quê? O nosso Senhor Jesus, Ele não deve para ninguém. Se tem uma coisa que o nosso Senhor Jesus sabe fazer, é retribuir. Tanto é que Ele já escreveu: pedi, dá-se-vos-á. Batei, porque aquele que busca, recebe. Você está plantando, irmão. E é isso que a gente precisa entender. Só que nós estamos vivendo uma era em que tudo tem que ser rápido. Quem aqui tem WhatsApp? Todo mundo, né? Você manda mensagem para a pessoa, se não ficar 2 risquinhos azuis ali, pronto. Meu Deus do céu, para que tem WhatsApp? Para que tem Zap? Só que no reino de Deus não é assim. Tem semente que você planta hoje, e às vezes nem você vai colher, mas sua família colhe. Ah, você não entendeu. Tem semente que você planta hoje, você está só regando, e é outro que vai colher. O que você está fazendo aqui, você está plantando para a posteridade da sua família. E o que a gente faz numa plantação? A gente rega. Ei, meu irmão, regue a sua plantação nessa noite, com a sua fé, com a sua expectativa, com a sua devoção. Fala para o Senhor. Coisa boa, irmão, é quando o crente tem crédito para falar com o Senhor. Lembra de Ezequias? Uma triste notícia que ele iria morrer, mas ele tinha crédito. Quando a gente tem crédito com o Senhor, até sentença de morte ele muda. Ah, você não entendeu. Quando a gente tem crédito com o Senhor, até sentença de morte ele muda. Ezequias, você vai morrer. Ele só virou para a parede. Era o que dava para fazer, irmão. Tem hora que você só faz o que dá para fazer. O que dava para fazer? Falar com o Pai. Senhor, lembra-te de mim. Eu andei na sua presença. O profeta já estava saindo. Veio a voz: profeta, volta lá. Volta lá, porque ele orou a mim. Eu vou acrescentar mais 15 anos para ele. Ele iria morrer, vai viver mais 15 anos. Ele plantou semente de fé. Seu filho Manassés foi um dos reis mais terríveis que teve. Só que ele tinha um legado de um pai que pesava nas suas costas. No final, Ezequias também colheu na vida do filho dele, Manassés, porque o Senhor também o resgatou. Você está plantando hoje para colher no futuro. Lições que eu aprendo aqui nesse texto. Bartimeu estava no lugar certo e na hora certa para receber a bênção. Tem gente que está no local certo, na hora certa. Por que não recebe? A atitude está errada.
Eram 2 ladrões na cruz, lembra? Um virou para o Senhor atrevido: se tu és filho de Deus, desce-te daí mesmo, solta-te a ti, solta nós também. O outro vira e fala: rapaz, nem assim você reconhece? Estamos na mesma condenação. Aí virou para ele e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, era a última oportunidade dos dois, da vida. E eu aprendi que a cura do físico é o milagre do momento. Agora a salvação da alma é o milagre eterno. Pegou isso? Ser curado é uma bênção. Agora ir morar no céu é maravilha. Araia, cantuia, subierga. Ter o problema solucionado aqui agora vai resolver a sua vida por um tempo. Agora ir morar no céu resolve a sua vida para toda a eternidade. Então tem a atitude correta. Ele estava no lugar, pensa nisso, irmãos, era a última oportunidade da vida. Não era a última oportunidade de emprego. Não era a última oportunidade de se dar bem por um momento. Era a última oportunidade para a vida toda. Por causa de uma atitude errada, de falta de honra, perdeu a bênção. O outro, por ser sensível e entender que estava diante de alguém diferente, recebeu o milagre da vida eterna. Então o que eu faço quando eu estou no lugar certo? Eu tenho uma atitude correta. Qual é a sua atitude nessa noite, irmão? Só você que pode medir. Tem gente que, sabia disso, que tem gente que vem para a igreja e não recebe a bênção, porque às vezes ele tem problema com um outro irmão? Ah, eu não suporto. Tem gente que faz isso. Não suporto aquele pregador. Irmão, isso é a atitude errada no local certo. Vai perder a bênção. O reino de Deus não é assim. No reino de Deus, dai e vos será dado. O que eu aprendo com isso? Muitas das vezes nós precisamos passar por uma coisa que se chama tempo. Olha o versículo, ele começou a clamar no versículo 47. Jesus só parou no versículo 49. Entre o clamor dele até Jesus parar, passou-se um tempo. O problema é que a gente está querendo clamar agora e já quer receber ali na frente. Tem um tempo, irmão, e esse tempo não é meu. Esse tempo é o tempo do Senhor. Às vezes a gente precisa de um trabalhar de Deus, e às vezes estamos nesse tempo de Deus. Tempo esse que Ele está lapidando a nossa fé. Tempo esse que Ele está fazendo com que a gente venha amadurecer espiritualmente. Esse tempo de Deus, ele é importante para quê? Para nos estruturar. E às vezes a gente precisa ser trabalhado pelo Senhor. Às vezes eu estou aqui sendo bem modesto. Como que a gente precisa ser trabalhado pelo Senhor? Então fique nesse tempo de Deus. Aprenda as lições que Deus está te dando com a sua situação. Viva da melhor forma que você pode viver. Emocionalmente, aprenda a lidar com as suas emoções. E eu falo isso por ser também profissional da área. Aprenda com esse momento de tribulação, com esse momento em que você está esperando. O que o Senhor está querendo me ensinar? O que eu posso aprender de lição? Esse teste do tempo, ele é importantíssimo. Imagine eu pegar agora a minha filha, que tem 6 anos, e colocá-la aqui na frente para ministrar uma palavra.
ela ainda não tem maturidade. Ela ainda não viveu coisas que você viveu. Então ela precisa passar por um tempo, por uma maturidade, por um aprendizado, para ter ao que transmitir. Só que muitas vezes a gente quer atropelar o tempo. Fala para o seu irmão, fica no tempo de Deus. Melhor coisa é ficar no tempo de Deus, irmão. Na hora de Deus Ele abre mesmo. Na hora que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Não tem nada, não tem inferno, não tem potestade, não tem demônio, não tem crise, não tem nada. O Senhor é poderoso para fazer, para realizar na nossa vida. Para encerrar, diz o texto que Jesus disse para ele, vai. Aí eu pergunto para você, ele foi? Não. Ele seguia Jesus pelo caminho. Isso mostra que ele não só queria a cura, ele queria o dono da cura. Ele não só queria o seu pedido atendido, ele queria o dono do pedido. E se Jesus estava saindo de Jericó e indo para Jerusalém, Bartimeu também estava indo. Quando Jesus chegou lá, que o povo dizia assim em Jerusalém, Hosana, Hosana, quem é que estava lá, irmão? Fala para o seu irmão, Bartimeu. E isso daqui é também algo profético, por quê? Jesus estava saindo de Jericó e indo para Jerusalém. A Bíblia não diz que tem uma nova Jerusalém para mim e para você? Para mim e para você, sim ou não? E aqui é a segunda parte da mensagem, ou seja, querido, a cura é o milagre do momento. A salvação é o milagre da eternidade. O nosso destino não é Jericó. O nosso destino é Jerusalém. Posso encerrar? Posso parar? Queridos, eu gostaria que você se levantasse, por favor. Está tranquilo o horário ali, beleza? Queridos, como foi me passado um horário aqui, e estou sendo bem criterioso com o horário, eu quero abençoar você. Feche os seus olhos. Você ouviu a palavra, essa palavra não é minha. E a Bíblia diz que a palavra ela não volta vazia. A palavra é do Senhor. É Ele que se responsabiliza. Senhor, seus filhos estão aqui, ouviram a sua palavra. Os seus filhos estão acreditando, não é em mim não, Senhor. Eles estão acreditando, é na sua palavra. E essa palavra, ela é fiel. Essa palavra, ela é infalível. Essa palavra, ela não volta atrás, Senhor. É a sua palavra. Eu simplesmente aqui me entendo com os seus filhos. Estou aqui cooperando com eles.